Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gessilane, sou professora de Química e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre a questão do Enem de 2016. Primeiro, em relação àquilo que chamamos água. Quando congela, parece-nos estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Então, o que isso quer dizer? Se era água, a água congela e parece estar a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Então, essa água que estava no estado líquido congelou, passou para o estado sólido. Mas, quando derrete, ou seja, volta para o estado líquido e se dispersa, esta torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. Então, aqui a gente está falando dos estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. E, inversamente, o fogo, quando se contrai e se extingue, regressará à forma do ar. O ar, novamente concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas, a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água torna-se novamente terra e pedras. E desse modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Aqui, quando a gente comprime um gás, né, ele torna-se líquido. Né? Lembrando do gás liquefeito de petróleo, o GLP é um gás, você comprime, você torna de novo líquido. E aqui acho que nesse sentido que ele está falando. Do ponto de vista da ciência moderna, os 4 elementos descritos por Platão correspondem, na verdade, às fases sólida, líquido, gasosa e plasma da matéria. As transformações entre elas são hoje entendidas como consequências macroscópicas de transformações sofridas pela matéria em escala microscópica. Excetuando-se a fase de plasma, essas transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma. Então, ele quer saber o que está acontecendo quando essa matéria sofre essa transformação em nível microscópico. O que está acontecendo com essas fases? Né? O que está acontecendo com essa estrutura? Bom, o que essa questão fala, né? Essa questão está falando do macro, ou seja, do todo, para a gente olhar para o micro. E aí no micro, a gente está olhando para quê, gente? Essa questão fala de quê? De transformações da matéria. Mas são transformações químicas? Não, são transformações físicas. Inclusive, no texto, ele fala lá uma parte que elas se tornam o quê? Cíclicas. Ou seja, o ciclo se fecha, né? É um ciclo. Então, se é um ciclo, essa transformação ela não é química. Você não está alterando a composição da matéria. E você está o quê? Fazendo uma transformação de um estado para o outro. E essa mudança de um estado para o outro está associada ao quê? Tem um vídeo aqui, vou deixar o link nesse vídeo, que eu falo sobre as transformações físicas da matéria. Quando a gente fala de transformação física da matéria, a gente está falando de quê? Estado de agregação da matéria. Então, vamos voltar lá para o texto. Então, quais são as opções que ele nos dá, né? Então, ele fala aqui, ó. Excetuando-se a fase, né? Exceto, tirando a fase plasma, né? Essa fase aqui não é para considerar, a fase do plasma. Essas
transformações sofridas pela matéria em nível microscópico estão associadas a uma troca de átomos, vou trocar aqui a caneta, troca de átomos entre as diferentes moléculas do material. Ele fala, gente, de alguma coisa que vai trocar átomos. Não, ele fala que um transforma em outro, que o ar vai ser transformado em pedra novamente, mas isso está se referindo a quê? Ao estado sólido. Tanto é que ele fala aqui, ó, as fases sólida, líquida, gasosa e plasma da matéria. Então, essa daqui não é. Então, vamos eliminar essa. Transmutação nuclear dos elementos químicos do material. Gente, transmutação nuclear. Quando a gente está falando de nuclear, né, pensa na palavra, vem de núcleo. Então, ninguém está falando aqui de mudança de núcleo. Reações que acontecem no núcleo. Não é essa transformação, não é essa reação que está acontecendo. Então, essa está fora. Redistribuição dos prótons entre os diferentes átomos do material. Galera, quando a gente fala de átomo, né, de uma maneira mais simples, a gente está falando de um núcleo, onde a gente tem prótons e nêutrons, e a gente está falando de eletrosfera, onde a gente tem elétrons. Redistribuição dos prótons entre os diferentes átomos do material, a gente está falando de quê? De algo, né? Lembrando que próton tem carga positiva, a gente está falando de algo aonde? Dentro do núcleo. Opa. Dentro do núcleo. Então, não tem nenhuma reação aqui nesse sentido. Então, essa não. Mudança na estrutura espacial. Mudança na estrutura espacial formada pelos diferentes constituintes do material. O que vocês acham? De estrutura espacial. Quando a gente está falando de estrutura espacial, a gente está falando que mudou a matéria ou a gente só está falando que mudou a conformação, como essas moléculas vão se organizar? Não é o que difere entre o estado sólido, líquido e gasoso? Não é o estado de agregação entre essas moléculas? Como elas estão organizadas? Como elas têm mobilidade para se mexer? Então, esse é o gabarito. E vamos avaliar, então, a letra E. A alteração na proporção dos diferentes isótopos de cada elemento presente no material. Novamente, isótopos. Vamos pensar o que é. Quem esqueceu que isótopos são elementos, são átomos que têm o mesmo número de prótons. Iso é mesmo. E isótopos, então, é o mesmo número de prótons. Tá? Então, não estamos falando disso nessa questão. Ficou claro? Então, encerramos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.